pessoal! O convite para a aula de hoje é para analisarmos sequências numéricas. Já ouviu falar em sequência de Fibonacci? Fibonacci, ou Leonardo de Pisa, foi um matemático italiano muito famoso. Viveu entre 1170 e 1250. Em 1202, em sua obra Liber Abaci, ele demonstrou essa sequência através do acasalamento de coelhos. Vamos ver como isso funcionou. Para poder representar, como nós não vamos desenhar coelhos, nós vamos representar o casal com os símbolos do feminino e do masculino. Fibonacci usou coelhos e, começando a análise através de um casal de coelhos jovens, ele percebeu que ao longo de um mês ele se torna adulto. E ao se tornar adulto, este casal de coelhos vai acasalar. E no momento em que ele acasalar, ele vai procriar, gerando um novo casal de coelhos. Iniciou um casal, no segundo mês, no segundo momento, continua sendo o mesmo casal e ao final de 3 análises, ele já tem 2 casais de coelhos. Um casal de coelho adulto e um casal de coelhos jovens. Este casal de coelhos adulto acasala novamente, gerando um novo casal de coelhos. Assim, temos um coelho jovem, um casal de coelhos jovem, um casal de coelhos adulto e o nosso casal de coelhos jovens agora já são adultos. Dessa forma, o nosso casal jovem continua e agora ele vai ser um casal adulto. O nosso casal adulto acasala novamente e tem um casal de coelhos. E o nosso casal de coelhos, que era jovem e agora é adulto, acasala e gera um novo casal de coelhos. Assim, nós temos ao final de 1, 2, 3, 4, 5 análises, 5 casais de coelhos, o que dá a nossa sequência de Fibonacci. Primeira análise, um casal de coelhos. Segunda análise, continua sendo um casal de coelhos. Na terceira análise, 2 casais de coelhos. Na quarta análise, 3 casais de coelhos. E na quinta análise, 5 casais de coelhos. Podemos ainda observar que, a partir do terceiro termo, nós vamos reconhecer que o terceiro termo é a soma dos 2 anteriores. 1 mais 1, 2. Sendo, então, o quarto termo a soma dos 2 termos anteriores. 2 mais 1, 3. O nosso quinto termo vai ser a soma dos 2 anteriores. 3 mais 2, 5. Então, seguindo essa sequência de Fibonacci, o nosso próximo termo seria a soma dos 5 mais 3, ou seja, 8. Vamos ver outras sequências numéricas. Observe, pode ser dada uma sequência de números para que possamos analisar. Aqui neste caso, nós sabemos que é a sequência dos números naturais, porque iniciou pelo elemento 0 e foi aumentando de 1 em 1, indo ao infinito. Aqui nos exemplos, nós vamos analisar algumas dessas sequências para perceber o comportamento delas. Determine qual é o próximo termo da sequência. Para poder determinar, nós vamos ter que observar o comportamento dos números. Percebam que na letra A, os números foram 1, 2, 3 e 4. Quer dizer, eles estão aumentando de 1 em 1. Se eles estão aumentando de 1 em 1, o próximo termo é o elemento 5. Na letra B, nós temos 1, 2, 4, 8, 16. Quanto ao termo 1, nós ainda não conseguimos afirmar nada. Mas, quanto ao 2 em relação ao 4, a gente já pode afirmar que 4 pode ser a soma ou o dobro do 2. Quando nós chegamos ao número 8, ao quarto termo dessa sequência, nós percebemos que o 8 já é o dobro do 4.
e 16 o dobro de 8, o que nos leva a crer que 2 é o dobro de 1. Então, 1, o dobro de 1 é o 2, o dobro de 2, 4, o dobro de 4, 8, o dobro de 8, 16, e o dobro de 16, 32. Na letra C, nós já vamos observar que vem uma variação envolvendo sinais. Iniciando por 240, um número relativamente grande, diminuiu para 120. Mas de que forma ele diminuiu para 120? Ele pode ter sido subtraído ou pode ter sido dividido ao meio. Como 120 em relação ao 60 nós observamos o mesmo comportamento, a metade, nós já podemos afirmar que 240, metade 120, metade 60 e metade 30. Metade de 30, 15. Mas, nesta sequência, houve um comportamento especial. Veio alternadamente o sinal de mais e menos, quer dizer, foi dividido por menos 2, pois a metade a gente já constatou. E agora estamos analisando o sinal. Dividindo 240 por menos 2, temos menos 120. Dividindo menos 120 por 2, 60. Dividindo 60 por menos 2, menos 30. Dividindo menos 30 por menos 2, 15. Já na última sequência, nós vamos observar que temos os números 4, 9, 16. Poderia ser extremamente complicado, pois nós não conseguimos observar que tenha sido aumentado de 1 em 1, ou que exista uma relatividade de divisão ou multiplicação. Mas podemos observar que as quantidades 4, 9 e 16 são números quadrados perfeitos. Portanto, a origem deles pode vir de uma potência. 1 ao quadrado é o mesmo que 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9 e 4 ao quadrado, 16. Então, o próximo termo será a quantidade 5 elevado ao quadrado, 25. Vamos ver outros exemplos. Para interpretarmos essas sequências numéricas, vai ser comum falarmos em termo geral da sequência, ou seja, a lei de formação que nós estamos atribuindo. Esse termo geral é conhecido como o enésimo termo, ou seja, eu consigo, através da lei de formação, definir qualquer termo da minha sequência numérica, contanto que eu consiga destacar sua lei de formação. Este enésimo termo, então, seria qualquer posição do termo. Ele pertencente aos números naturais não nulos, pois ele vai indicar a posição do número. E estes números vão ser apenas os números naturais, né? Não vai existir o menos um termo. Então, a partir de 0, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante. Então, os exemplos determinem a lei de formação da sequência. Nesta sequência aqui foram apresentados 1, 2, 3, 4, 5 termos. É com estes 5 termos que nós vamos analisar o comportamento destes termos e tentar expressar a lei de formação. Percebam que o primeiro termo, ou o A1, é a quantidade 4, A2 a quantidade 8, A3 a quantidade 12, A4 16 e A5 20. Então, essa seria a ordem destes nossos termos. Estes nossos termos foram 4, 8, 12, 16 e 20. Todos eles são múltiplos de 4. Então, nós podemos afirmar que essa nossa lei, ou o nosso termo AN, é definido multiplicando 4 pela ordem ou a posição deste nosso termo. Já no nosso segundo exemplo, determine os 4 primeiros termos da sequência definida por AN igual
a 3n menos 2. Neste caso, veio a nossa lei de formação, e aí nós vamos definir A1. No lugar da letrinha N, nós colocamos o número 1. Então, na formulazinha ou na lei de formação que expressa essa sequência, nós vamos colocar o número 1 no lugar da letra N. Vamos ter 3 vezes 1, 3, menos 2, nós vamos ter a quantidade 1. Para o segundo termo, nós vamos ter 3 vezes 2, menos 2. O segundo termo será 6 menos 2, 6 menos 2, 4. Para o termo A3, nós vamos ter 3 vezes 3 menos 2. A3 vai ser 9 menos 2 e 9 menos 2, 7. Já o nosso quarto termo, o último termo que foi solicitado, 3 vezes 4, o 4 lembrando no lugar da letrinha N, menos 2. 3 vezes 4, 12, e 12 menos 2 são 10. Então, esta nossa sequência é formada pelos elementos 1, 4, 7 e 10. Pode ainda vir com figuras geométricas para que a gente possa fazer análise. Examine a sequência de triângulos e determine a lei de formação da sequência. Vamos observar que tem um triângulo na primeira imagem, na segunda tem 2 triângulos, na terceira imagem tem 3 triângulos. Mas como foi aumentando este número de triângulos? Supondo que sejam palitos, nós tínhamos 3 palitos, na segunda imagem nós já temos 5 palitos, na terceira imagem nós temos 3 mais 2, 5, com mais 2, 7 palitos. De que maneira está aumentando? A cada 2 palitos, um novo triângulo. Então, 2t mais 1, pois sempre nós temos a quantidade fixa de um palito. Um palito mais 2, um novo triângulo. Um triângulo mais 2, outro triângulo. Então, 2t mais 1. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.